Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos. Amém. Abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 3. Você procura o texto. Nós queremos agradecer a nossa irmã Maria, nossa irmã Socorro, a conselheira, a irmã Marli, a todos que trabalham nesta obra de intercessão e de oração. Com certeza tem orado por todos nós. Nós estamos aqui para glorificar ao nome do Senhor Jesus. Efésios capítulo 3, do versículo 14 ao 19. O texto diz: por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de que, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento, e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. E você diz amém. Nós estamos nessa tarde buscando a Deus aqui juntamente com a minha família, que é pequenininha, eu, minha esposa e mais 2 meninos. Porque a principal causa que motiva a nossa exaltação a Cristo é o seu cuidado para conosco. Deus tem cuidado de nós. Eu não preciso dizer para você que tem 1000 motivos de você dar glória a Deus, porque tem 1000 motivos ou até mais. O ciclo de oração e o setor está em uma campanha baseado no texto que acabei de ler, de Efésios 3,14. Eu li até o versículo 19. Por isso, baseado nesse texto, eu quero dar um título e um tema a esta palavra. Primeiro, o título: os motivos da nossa oração. Vamos lá? Agora o tema: a prioridade na intercessão. Primeiramente, eu quero esclarecer que são inúmeros os motivos pelo qual não só eu, mas a igreja está aqui para orar, para falar com Deus, nos manter firmes na presença de Deus, mas também pedir coisas, como é nosso costume. Nós pedimos sabendo que nós servimos a quem tem e tem poder para dar. Se fôssemos listar os motivos pessoais, meu, e até eu adivinharia alguns seus, nós saberíamos muito bem. Só que existem alguns motivos que são prioridades. E é prioridade da igreja orar por esses motivos. É por isso que o título é os motivos da nossa oração. E o tema é a prioridade na intercessão. No capítulo 1 de Efésios, no versículo 3, o apóstolo Paulo, no seu prefácio e saudação aos Efésios, ele diz que Deus nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. E que por causa dessas bênçãos, ele nos elegeu antes da fundação do mundo, para que fôssemos irrepreensíveis em seu nome. Paulo começa a falar com a igreja, que poderíamos dizer que é a igreja sede da Turquia, da Ásia Menor na época. E ele está dizendo: Deus nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deus nos exaltou após ele agora está exaltado à destra de Deus. Paulo está dizendo: quem está em Cristo já saiu da condição de miserável, pobre, cego e nu,
está espiritualmente exaltado no nome de Jesus. Então ele já inicia declarando uma bênção sobre a nossa vida. Mas no versículo 12 ele diz: com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo. Paulo em Efésios não está apenas preocupado com a soteriologia, em falar de salvação. Paulo está dizendo: Jesus Cristo não apenas nos exaltou na salvação, mas Ele nos escolheu para louvor da sua glória. Ele nos escolheu para que fôssemos as testemunhas de Jesus, para que fôssemos um povo diferente, um povo que tem o cheiro de Jesus, um povo que aonde anda as pessoas olham e dizem: qual a diferença que há nesse povo? Sabe qual é a diferença? A glória de Jesus está sobre esse povo. É por isso que o mundo não nos aceita, o mundo não nos quer, o mundo não gosta de nós, o mundo não gosta da família, mas quem nos elegeu, nos dotou de autoridade para dizer ao mundo: Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e disso nós nunca iremos desistir de falar, porque quem nos elegeu nos exaltou espiritualmente. Só que a partir do versículo 15, Paulo diz que ele louva e engrandece a Deus pelos Efésios por causa de duas coisas: por causa da fé dos Efésios e do amor dos Efésios. E por causa disso ele diz: eu não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Paulo está dizendo: sabe por que eu oro por vocês? Porque vocês são um povo de fé, e que eu vejo que há amor por Deus e pelos irmãos em vocês. Veja o que o pastor presidente da Ásia Menor está dizendo: eu não lembro de orar por vocês, porque vocês têm fé em Jesus Cristo. Eu não lembro de orar por vocês, porque eu vejo que vocês amam uns aos outros. Quem pode dar glória a Deus por isso? Olha o que Paulo está nos ensinando aqui. E dentro dessa oração ele diz: para que, motivo da oração, Deus em Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento espírito de sabedoria e de revelação, iluminando o vosso entendimento, para que vocês possam compreender qual é a riqueza e qual é a herança que há em Cristo Jesus. Paulo aqui está exortando a igreja: eu estou orando por vocês, mas para que vocês abram os olhos por aquilo que está esperando vocês lá na frente. Tira a ansiedade das coisas de hoje e daquilo que você precisa. Esquece um pouco o teu motivo e olha o motivo da oração de Paulo: olhar para a riqueza que há em Cristo, orar para o futuro que há em nós, a ressurreição dos mortos. A igreja vai fisicamente perecer, mas Jesus vai nos ressuscitar e nós iremos nos encontrar com Ele lá nos ares. Viu aí? Qual é o motivo do apóstolo Paulo em orar por nós? Só que aqui ele não define, de fato, quais são as prioridades na intercessão. No capítulo 2 ele vai falar sobre o Deus que nos vivificou quando nós estávamos mortos e nos salvou, coisa que não vem de nós, é dom de Deus, para que a gente não ache que é salvo porque frequenta culto. Então ele está dizendo: a salvação é em Cristo. Ele nos transportou, Ele nos libertou, Ele que nos salvou. E aquilo que fazia divisão entre judeus e gentios, que somos nós, as leis cerimoniais de matar animal e tudo aquilo que o sumo sacerdote e os levitas deveriam fazer, Paulo está dizendo: essa parede
que nos separava do plano de Deus, em Cristo Jesus, na cruz do Calvário, essa parede caiu por terra. E agora você não precisa ser judeu, só basta ser crente no sacrifício de Cristo. Agora é olhando para o autor e consumador da nossa fé que nós somos salvos. Isso é motivo de você se alegrar. Você veio aqui por tua causa, mas a Bíblia está dizendo: existe uma causa prioritária. A causa é a causa de Cristo, do Deus que nos salvou. Você é salvo, e isso é motivo de você agradecer e louvar ao Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus por essa salvação. Glória a Deus. Paulo ainda diz que por causa disso, nós somos edificados para a morada de Deus no Espírito. As características, de fato, de que nós somos filhos de Deus, Jesus falou ela em João capítulo 16. Ele diz: vós sereis conhecidos que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Só que no capítulo 3, versículo 1, Paulo diz: por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós. A primeira vez que ele cita a palavra causa ou motivo, Paulo está dizendo: por causa desta salvação, Deus me escolheu para explicar a vocês o mistério, que ele cita 5 vezes a palavra mistério. E qual é o mistério? Não é língua estranha nem correr. Ele está dizendo: o mistério é que nós estávamos presos e perdidos do mundo, e agora em Cristo Jesus nós somos a casa espiritual de Deus. Não tínhamos o Espírito Santo, mas agora o Espírito Santo habita dentro de nós, e agora somos uma nova criatura. As coisas velhas ficaram para trás, eis que tudo se fez novo. É uma linguagem nova, é uma veste nova, é um jeito novo de viver, é um jeito novo de adorar, é um jeito novo de se comportar, porque Cristo mudou a nossa vida. Antes éramos do mundo, agora nós somos de Cristo. Não temos nenhuma comunhão com o mundo e nem precisamos imitá-lo. Há 3 tipos de mal: o mundo, o espiritual, que é o diabo, e aquilo que Jesus, Paulo, Pedro e João disseram: virá entre vós lobos devoradores. Paulo tinha ciência de tudo isso, mas ele disse que por causa disso, dessa urgência, para que vocês saibam, eu estou preso. 1 Coríntios 9,16, ele diz: eu não tenho do que me gloriar se prego o Evangelho de Cristo, porque foi-me imposta essa obrigação, e ai de mim se eu não pregar o Evangelho. No versículo 6 ele explica porque ele está preso nisso. Ele diz: a saber, que os gentios são co-herdeiros de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo do Evangelho. Paulo está dizendo: a boa notícia da salvação não está preso etnicamente em judeu, porque Jesus disse a Nicodemos: Nicodemos, o vento sopra aonde quer, Nicodemos. O vento do Espírito não vai salvar judeu, Nicodemos. O vento do Espírito salva judeu, salva africano, salva europeu, salva brasileiro, salva campinense, salva quem mora na liberdade, salva quem está aqui neste culto nessa tarde. Deus te salvou, e esse é o motivo de agradecimento e de glória a Jesus. Me perdoe por não estar falando aqui do teu motivo. E eu vou lhe explicar porque o seu motivo não me interessa. Porque aqui em Efésios 3, a partir do 14, Paulo mais uma vez vai dizer: por esta causa
Se a primeira ele é um prisioneiro, o ministro, o doutor dos gentios, agora ele diz: por esta causa eu me ponho de joelhos. Ele não se gloria nele. Ele não é aquela pessoa que diz: eu oro por vocês. Não. Ele diz: eu oro por vocês de joelho perante o Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Paulo está dizendo: eu sei a quem eu estou pedindo, eu sei a quem eu estou intercedendo. E segundo Isaías 55:11, assim será a palavra que sair da boca de Deus, ela não retornará para ele vazia, antes fará o que ele apraz e prosperará. Quando Deus fala, tem que acontecer. Glória a Deus. Quando Deus promete, tem que acontecer. Quando Deus diz que vai fazer, Ele vai fazer porque Ele é Senhor. Mas quantos e quais são os motivos prioritários da oração, não só de Paulo, mas da igreja? Eu vou lhe dizer que o motivo principal não é a sua causa, é essa causa que está aqui. Ele diz que ele está de joelho diante do Pai, o qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Aí ele começa: para que segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com o poder do Espírito no homem interior. Sabe qual é a primeira causa que é prioritária da igreja orar? Pedir a Deus poder do Espírito Santo. O cristão que tem poder do Espírito Santo, ele não vive em pecado. O cristão que tem poder do Espírito Santo, ele vence as tentações. A Bíblia diz que o Espírito pegou na mão de Jesus e o conduziu para o deserto, para ser tentado pelo diabo. Mas a Bíblia também diz que ele saiu do deserto na virtude e no poder do Espírito Santo. Jesus venceu as tentações pelo poder. O crente que busca a unção do Espírito Santo, o diabo lhe oferece, ele diz: não, melhor são as coisas celestiais, melhor é aquilo que vem do alto, melhor é andar na presença de Deus, melhor é sentir a presença do Espírito Santo. Deus Todo-Poderoso. O cristão que tem poder de Deus, ele produz para o reino. O cristão que tem o poder de Deus na sua vida, ele não quer derrubar o seu irmão com inveja. Porque quem tem graça de Deus está muito ocupado com o reino dos céus e não se preocupa em fazer maldade. Paulo diz em Romanos 6: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em vossa concupiscência. Alimenta o espírito, vence a carne. Por causa do poder de Deus, Pedro, que era tido como um homem indouto, que não tinha domínio de todas as faculdades da doutrina de Cristo e do mistério de Paulo, da transição da antiga e da nova aliança, Pedro não sabe. Pedro não é catedrático. Pedro não é do Sinédrio. Mas quando Pedro é cheio, lá em Atos capítulo 2, ele prega Jesus e diz: do qual Deus o fez Senhor e Cristo. Como esses homens estão falando assim? Sabe por quê? Porque eles tiveram um encontro com Jesus. E quem tem um encontro com Jesus não é religioso. Quem tem um encontro com Jesus não vai aonde está a presença. Quem tem um encontro com Jesus, ele anda na presença. Então nessa tarde não venha só buscar a presença, mas saia com a presença, caminhe com a presença, ande na presença, porque o poder do Espírito Santo te garante vitória, vitória e vitória. Você já percebeu quanto o diabo tem medo de crente que tem poder? Ele se treme. O crente não pode abrir a boca, ele tem medo. Mas Paulo continua.
Porque esses três, que são três, essas três prioridades, são fundamentos da igreja. Eu poderia estar profetizando a tua causa que foi orada aqui. Porta de emprego, libertação, ministério, poderia estar fazendo isso. Mas e a Bíblia, que é a prioridade? Paulo continua no versículo 16, para que segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados. Versículo 17, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor. Esse é o segundo ponto, que talvez seja mais difícil para você ouvir, mediante o estado dos cristãos na atualidade, símbolo da volta de Cristo, que é a apostasia. A segunda coisa que Paulo fala depois do poder é amor. Quem tem amor de Deus no seu coração, cumpre toda a lei. Quem tem amor de Deus no seu coração, não há acusação que derruba este crente. Quem tem amor de Deus consegue colocar para fora uma das coisas mais difíceis para nós, que é o perdão. Perdoar aquele que nos machuca. Dizer, eu te perdoo, meu irmão. Você quer a minha queda, você quer o meu mal, mas pelo amor de Cristo, eu te perdoo em nome de Jesus, porque eu vou morar no céu, eu vou ver a face de Jesus. Quem tem o amor de Deus no seu coração, prioriza a sua família e a sua casa. Quem tem amor de Deus no seu coração, conserva a sua esposa, os seus filhos, o seu genro. Quem tem amor de Deus sabe que o alvo do diabo é a família. Então vamos proteger a família. A exortação de Deus ao seu povo é essa: amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. A vida poderia ser diferente do jovem rico. O jovem rico se deparou com um Cristo. E ele, vaidoso por, entre aspas, cumprir os mandamentos, ele diz, como eu faço para ser salvo? Aí Jesus diz, cumpra os mandamentos. E ele diz, quais? Aí como Jesus é bom, ele pulou os mandamentos que o homem é infiel e disse só a partir do terceiro. E diz, não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho. E o ego dele subiu. E ele disse, isso aí eu cumpro desde menino. Aí Jesus dentro dele, mas falta o primeiro e o segundo mandamento que você não cumpre. Então Jesus quer transportar o mandamento do livro para a nossa vida prática. Aí ele diz para o jovem rico, venda tudo o que você tem, ame a Deus acima de todas as coisas. E depois dê tudo aos pobres, ame o próximo como a si mesmo. Como ele não queria, baixou a cabeça e foi embora. Um dia nós chegaremos a agradar a Deus. Quando Deus for prioridade na nossa vida. Quando o Espírito Santo disser, sai e vai. E a gente ter coragem de sair e ir. Como é difícil pregar essa parte. Quando alguém decidir nos fazer tropeçar e nós dissermos, mas em nome de Jesus, eu vou amar esta pessoa. Eita, glória a Deus. Vamos para o terceiro. Se a primeira coisa que o crente precisa é o poder, e a segunda coisa é o amor. Com o poder ele resiste toda a força do mal. Com o amor ele tem a característica de um verdadeiro crente e nunca vai deixar a igreja. Porque o mimimi da atualidade é, alguém me magoou, eu vou para outra igreja. Deixe disso. Se converta a Jesus Cristo. Você pode passar o que você passar, mas se você ama a Deus, você resiste todo o mal. Mas a terceira e a última coisa é, versículo 18 e 19. Poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento, e a altura e a profundidade.
e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ele só vai citar a plenitude agora, porque é o terceiro e último motivo e prioridade. Então Paulo está dizendo poder, amor e o terceiro, conhecimento. O próprio Deus testifica e diz: sabe por que o meu povo está morrendo? Porque não me conhece. O salmista do Salmo 46, o Salmo da fé perfeita, ele diz: aquietai-vos e senti que eu sou Deus. O salmista do Salmo 46 deixa bem claro: você só vai conseguir se aquietar se você conhecer quem é o Deus que você serve. E segundo o próprio salmista, é aquele que desfaz as guerras até o fim da terra, quebra o arco, corta a lança e queima os carros no fogo. Esse é o motivo de nós nos aquietarmos. Existe alguém pelejando por nós, existe alguém guerreando as nossas guerras, existe alguém que está no controle de todas as coisas, mas existe um Paulo que está de joelho perante Deus, dizendo: Deus, derrama poder sobre a tua igreja, derrama o teu amor nos nossos corações, abre o nosso entendimento para que a gente possa conhecer quem é o Rei da Glória. Jesus Cristo diz: errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Pedro diz: antes crescei na graça e no conhecimento. O Salmo 119, verso 130 diz: a exposição das tuas palavras dá luz e entendimento aos simples. Por isso, nessa tarde, nós queremos caminhar para concluir, dizendo que o versículo 20 diz que, ora, Deus segundo o seu poder, Deus que é poderoso, para fazer muito mais abundantemente do que aquilo que pedimos ou pensamos. É claro que você deu glória pensando só no seu lado, né? Mas vamos pensar no de Paulo. Paulo diz: Deus faz muito mais. Ei, Efésios, Deus não salva só o judeu, não. Paulo está aqui dizendo: Deus salva todo mundo. Deus não ama evangélicos, Deus ama toda a humanidade. O satanista está lá e Deus ama ele. O umbandista está lá e Deus ama ele. O espírita está lá e Deus ama ele. E a igreja ama também. E ela prega Jesus Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. Deus faz muito mais. Deus faz muito mais. Deus faz muito mais. Mas para dar um caldinho a você, vou pegar você, não na mentira, mas quando você está com a sua bênção de Deus na sua mão, aí você diz: olha só, Deus me deu do jeitinho que eu pensava. Nunca Ele vai dar do jeitinho que você pensa. Ele vai fazer muito mais abundantemente do que aquilo que você pede, espera e deseja. O que eu preguei nesta tarde aqui foi o motivo e a causa da Bíblia. A causa de Paulo e a causa dessas mulheres que estão aqui orando e dizendo: Deus, derrama poder, Deus, derrama amor para a gente viver como cristão. Deus, abre o nosso entendimento, porque eu, sabendo quem tu és, nunca eu vou deixar a tua presença. Receba alegria nessa tarde em nome de Jesus. Receba de Deus em nome de Jesus o que você precisa, que é o poder, a alegria e o entendimento de que Jesus continua no controle de todas as coisas. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.